Essa é a tela de adição de impressora, a tela que você está. Então, adicionar uma impressora local. A opção aqui é Custom, que no caso a minha é uma impressora customizada, ela não tem o perfil já salvo no Ultimaker Cura. Aqui no caso você pode dar o nome que você preferir para sua máquina. Para as minhas aqui normalmente eu chamo de Purutec. No caso, vou dar um nome aqui só para teste, né? XXX, adicionar. Ele vai passar por uma tela aqui de configuração das dimensões da impressora. Ele demora um pouquinho, o computador é lento aqui também para ajudar. Tá dando que não está respondendo, mas ele já ressuscita. Colabora com o pai, filho. Eu tô com dois cura abertos também aqui, foda. Cura é um software pesado. SolidWorks também aberto. Ai, caçarola. Aqui é a tela de configuração. Aqui no caso, largura 200, altura, a profundidade 200 e a altura eu recomendo você colocar 190 aqui para não ter risco de colisão. Formato da mesa retangular, origem do centro não, mesa aquecida sim. Então flago esse cara. Aqui ok, Marlin. Um outro ponto aqui que a gente precisa ver é o G-Code inicial. Vou expandir um pouco a tela aqui para ficar mais fácil. G28 é um comando que todo o perfil vem, que é home, zero de todos os eixos. Aqui no caso a gente tem o recurso de nivelamento automático, que é o G29, então a gente tem que incluir esse código G29 aqui. Se quiser fazer ponto vírgula e adicionar nivelamento automático, só para ficar descrito, aí você faz assim, nivelamento, e inclui. Eu não, acho que para mim não faz diferença. Aqui no caso, as configurações de ajuste da cabeça de impressão eu não mexo, apenas uma impressora, um extrusor, quer dizer, no caso, vem um extruder. Extruder aqui, ó, diâmetro de 0,4 tá ok, esse é o diâmetro do seu extrusor, filamento tá errado, vamos trocar aqui, é 1,75 esse cara aqui, tá? Esse diâmetro de filamento. Beleza, então configuração inicial, ok. Dou um próximo, a impressora XXX já está criada, certo? Então eu posso vir aqui e selecionar. Na verdade, ela já apareceu selecionada aqui. Então nessa aba aqui eu tenho a impressora. Nessa aba do meio, material, que pode ser o material genérico, que é onde eu tenho a ABS e os demais materiais mais comuns aqui. E aqui eu tenho as marcas. Se você tiver o filamento de alguma dessas marcas, você pode carregar, porque ele já vem com parâmetros específicos. Mas no caso aqui eu coloquei um PLA convencional. Aí no caso, aqui à direita eu tenho os perfis de impressão. Então eu tenho impressora, material e perfil de impressão. Aqui no caso eu tenho alguns perfis pré-montados, no caso assim, pronto. Então eu pego, por exemplo, esse draft aqui, que é uma altura de 2 décimos, uma altura intermediária, vamos falar assim. Qualidade razoável e tempo de impressão razoável. Posso mudar para Fine, aumentar a qualidade, só que vai ficar bem mais demorado. Como também posso aumentar para 0,3 aqui, ter uma impressão mais rápida, porém com a qualidade menor. Aí no caso, eu recomendo rodar em 0,2 para começar os testes, certo? 0,2. Aqui no caso eu tenho, mesmo estando selecionado um perfil pré-determinado, eu ainda assim posso falar quanto que eu quero de camada para ele. Camada inicial e as demais camadas. Aqui no caso é o perímetro, são quantas camadas nas paredes, quantos filetes na parede, no inferior e superior. Eu vou mandar fatiar aqui para você conseguir visualizar mais fácil o que seriam esses caras. Aqui eu carreguei esse cubo através de uma janela aqui de carregar arquivo. Baixei ele de um site e carreguei aqui.
Aqui eu vou fazer a pré-visualização do fatiamento. A hora que eu clico nessa pré-visualização, ele vai mostrar como é que vai ser impressa essa peça. Então, no caso aqui, ele vai mostrar, ó, tá vendo? A hora que eu vou nesse cursor abaixo, ele vai mostrando o fatiamento da peça. Aqui eu tenho as paredes, que no caso da configuração ali estão 3 paredes, e tenho o preenchimento em grade com 20%. Então, parede está definido, eu tenho a parte inferior, quantas camadas eu tenho até começar o preenchimento, tenho o preenchimento e tenho a parte do topo, certo? Se eu quiser mudar o preenchimento, o percentual de preenchimento eu mudo aqui. Então eu consigo deixar mais denso ou menos denso aquele preenchimento. Ou posso deixar zerado, mas aqui posso ter complicações com o topo, com outras coisas. 100% tu tem que analisar direitinho, porque pode ter problema também, mas em torno de 20% é comum um valor de preenchimento. Além do valor, você tem algumas opções de formatos de preenchimento diferentes, tá? Aqui no caso material é temperaturas de camada inicial, de impressão, da mesa, fluxo de material, então são algumas opções que você tem. Aqui você vai aprendendo a testar eles e existem algumas peças de calibração, onde você submete a impressão para validar qual a melhor temperatura para a sua máquina e para o seu material. Velocidade, aqui tem a velocidade de impressão, a partir do momento que você preenche esse cara, automaticamente os outros preenchem. Essa velocidade é uma velocidade rápida, que não preza muito por qualidade. Você quer mais qualidade, baixa essa velocidade. Dá até para tentar aumentar? Dá, mas você começa a ficar arriscado. Aqui, percurso, eu tenho aqui algumas opções, no caso aqui de retração, ele puxa o filamento para deslocar de um lugar para o outro. Esse parâmetro é muito importante, esse recurso está habilitado. Esse parâmetro, como a gente usa um hot end ao metal, que chama, a gente diminui ele, porque esse valor é muito alto para ele. E a gente muda aqui também para 60. Então, toda vez que você for criar um perfil novo, toma cuidado com esses dois parâmetros principalmente. Esse modo Combi, ele economiza trajeto, só que eu gosto dele não no contorno, porque senão eu fico com marcas no contorno na hora que ele economiza espaço. Eu gosto de habilitar esse recurso de evitar partes impressas e evitar suportes também, para não ter risco de colisão. Salto Z ao retrair é um recurso bem específico que normalmente não usa, só se você for fazer uma impressão de duas cores, algumas outras coisas que mais para frente a gente pode gravar um outro vídeo. Então a gente viu aqui a parte de percurso, vem aqui em refrigeração, é a velocidade do cooler. Então assim, eu vou refrigerar o filamento a partir da segunda camada com 100% do cooler. Se eu for imprimir um outro material, por exemplo, PETG ou ABS, o PETG eu posso trabalhar com 50%, por exemplo. O ABS já não, tem que ser 10, 20 no máximo. Suporte. O que seria o suporte? O suporte é uma estrutura destacável que ele imprime para você sustentar peças que seriam feitas no ar, porque não tem como a impressora fazer as peças no ar. Então você tem como criar uma referência aqui tocando na mesa, onde o suporte fica da mesa até a peça que você vai imprimir, ou se você tiver uma parte da peça, um vão e outra parte da peça, você pode optar por em todo lugar, porque daí ele cria um suporte entre as duas partes da peça. Se você deixar só tocando na mesa e você tiver uma parte da peça sobre a outra, com um vão no meio, ele não vai fazer o suporte ali, e aí vai dar merda. Então tem que analisar direitinho o que é a sua peça, como que ela tá e para ver o suporte que vai fazer. Isso aqui é a partir de que ângulo que ele considera que é necessário o suporte e aqui é a densidade do suporte. Eu deixo entre 15 e 20, dependendo da peça. Esse recurso aqui de BRIM é um recurso de aderência do suporte. Eu acho legal estar habilitado. Eu gosto de deixar em torno de 5 aqui, não precisa ser 8 não. Esse habilitar a interface do suporte é um recurso legal, teto e interface, ele cria uma camadinha ali que fica mais fácil de destacar o suporte. E aderência à mesa. O que é esse recurso? Eu posso habilitar o BRIM, eu vou dar um fatiar aqui, você vai ver que o BRIM ele vai estar criando uma saia em volta da peça, que ele ajuda a peça a aderir. Isso é mais necessário no caso de ABS, material mais difícil de aderir mesmo na mesa, né? Mas no caso de PLA não é necessário não. Skirt. Skirt é tipo assim, um teste de fluxo
do filamento. Ele não faz uma saia de aderência, ele apenas faz, ó, tá vendo? Uma voltinha para ter certeza que vazou o material. Tá vendo que eu habilitei o suporte, apareceu essas pecinhas azul aqui, ó? É um suporte. Aqui ele tá meio que desnecessário. Então vou desabilitar o suporte. Aqui no caso a gente já viu. Tem um outro recurso aqui de aderência, que é o raft. Aí você testa para ver como é que fica. Ele cria como se fosse uma base embaixo da peça e imprime a peça em cima dessa base. Ela dá uma precisão dimensional do eixo Z um pouco maior. Tem alguns parâmetros chatos, mas você gasta tempo a mais e gasta material a mais também. Dependendo do que você for fazer, não recomendo não. Basicamente seria esses os comandos. A partir do momento que você fez isso, você pode salvar o arquivo no SD card e imprimir, ou você pode, se você estiver conectado com a impressora no USB, mandar ele imprimir pelo USB. Aqui no caso, na pré-visualização, abre uma aba aqui que dá a opção de imprimir por USB, e a partir do momento que você seleciona essa opção de imprimir por USB, você consegue monitorar o decorrer dessa impressão.